galera, beleza? Vamos lá, mais um videozinho pro canal aí, ó. E hoje é o seguinte, ó. Hoje vamos falar sobre uma coisa bem importante para vocês. O pessoal me pergunta bastante sobre essa relação nova, né, que o pessoal tá tendo. Sempre teve isso, mas agora parece que está muito mais em ênfase, né, sobre a questão de você usar em todas as peças um diorama e você usar em todas as peças uma coisa temática e o que isso influencia, por exemplo, na sua estrutura. Então é o seguinte, nós temos dois tipos, na verdade, tá, que você pode usar, tá certo, agora. Então assim, o que seria legal para você usar? Vamos lá, qual que é a dúvida então da galera? O que é uma diferença de uma base temática, por exemplo, e de um diorama, né? Quando falamos em diorama, nós temos uma cena congelada de uma coisa em que você tem um tipo de enquadramento que chamamos de história em quadrinho, né? Na hora de desenhar a história em quadrinho, chamamos isso de plano geral. O plano geral, na verdade, o que ele faz? Ele pega uma cena como a minha agora aqui. Você teria essa fotografia, por exemplo. E essa fotografia, o que ela tem? Você tem o logo, o personagem, e você tem em volta aonde eu estou. Você localiza. Então você coloca o meu computador, você coloca o meu estúdio, você coloca uma guitarra, você coloca um armário. Então assim, isso localiza quem está olhando. Você vai olhar essa fotografia, esse vídeo e vai falar assim, não, o Logan está no estúdio dele. Porque tem os equipamentos de trabalho dele, tem o computador dele, tem uma guitarra, que é uma coisa de uso pessoal, que só fica em casa, e tem o armário. Então assim, isso chamamos de plano geral. E o que isso interfere? Quando você começa a criar, por exemplo, o diorama, por exemplo, o diorama nada mais é do que um cenário em volta até um pouco mais largo, muitas vezes, até um pouco mais largo, né? Ele abrange muito mais a cena, ele te dá muito mais informação sobre aquilo lá. Então, por exemplo, aqui no Fred, né, no Kruger aqui, ó, eu tenho um diorama. Tá vendo? Por que ele não é uma base temática? Porque quando falamos em base, falamos numa estrutura onde apoiar o personagem. O diorama tem objetos, ele tem cenários, ele tem itens, ele tem uma estrutura mais acabada. Então o ideal sempre, hoje em dia, seria você fazer isso. Tá vendo? Aqui eu tenho aqui, ó, os canos, né? Os canos cheios de óleo. Um chão bem destruído de uma usina onde ele sempre atacou. Aqui eu tenho a fornalha, né, que é muito conhecida nos filmes. Tá vendo lá? Tá? E aí eu tenho aquela cena clássica, né, do primeiro, onde ele tira, corta. Né? Então, qual que é a pegada aqui? Isso seria um diorama. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, nem toda peça você precisa fazer um diorama. Às vezes você vai fazer uma peça simples. E essa peça simples, muitas vezes, ou é para venda, então o cliente não pagou um valor tão alto para que seja feito um diorama, ou você está fazendo uma peça simples o suficiente para não precisar ter todo esse diorama, né? Não é o intuito da peça. Então o que eu vou usar? Aí eu vou usar, eu estou aqui com as bases da loja, né? A gente lançou a loja online aí. Essas bases a gente chama de bases temáticas, porque ela não é só uma base. Então você teria só a base, mas aí você tem um cenáriozinho assim em cima, tá vendo? Isso aqui é bem feito, né? Essas bases elas são vendidas na loja, mas elas são vendidas cruas, então você pode pintar do seu jeito. É feito um vídeo, a gente vai estar fazendo os vídeos agora de como pintar cada base. Eu vou estar fazendo um vídeo de como pintar nesse estilo, mas você pode mudar. Aqui você poderia pintar de mais cor de areia, colocar barro, as pedras poderiam ter sido de outra cor, né, mais amareladas, aquelas pedras de deserto. Eu coloquei o capinzinho aqui, tá vendo? Né? E você poderia estar usando outro tipo de coisa ali, ou não colocar o capim. E as bases, é legal o seguinte, que eu sempre falo, eu coloco sempre EVA embaixo, ó, né? O EVA embaixo da base, ela evita lá o andar, ó, esse aqui também, ó, o do Kruger tá sem, deixa eu ver, ou ele tá com fininho, não, tá com fininho, ó. Deixa eu empurrar pra você ver, ó, eu empurro, ó, eles não vão, ó, principalmente o dele que tá com cenário, ó, não vão. Se eu pego uma mais pesada, ó, ela não vai, o que significa que se eu esbarrar na peça, ó, ela não vai cair na minha prateleira. Isso é muito importante para o cliente e para você. Então, o que eu tenho? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma base de cenário. Então, você pode customizar ela. E é legal colocar um personagem, de repente, aqui, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês depois, que eu estou sem aqui agora, que é como customizar com mais coisas depois. Então, assim, ó, o que é legal aqui? Você coloca um personagem, por exemplo, que nem ele aqui, ó. Por exemplo, eu pego uma base daqui, na escala, né? Tem que ser na escala certa da base. Mas se eu coloco esse personagem, por exemplo, em cima dessa base, ele já não é só um personagem também, já tem um cenário, já tem uma base. Então pode não ser um diorama, mas a base temática ela ajuda muito.
Essa base, por exemplo, tá vendo? Ela serve para um monte de coisa. Você pode fazer com um Scorpion do Mortal Kombat, um dragão, você pode fazer um personagem de terror qualquer aqui em cima, que todos os personagens, um guerreiro, uma guerreira, você pode fazer uma criatura, você pode fazer um monte de coisa, você pode pintar isso aqui de maneira diferente, tá vendo? Então assim, isso é legal, porque isso valoriza o teu personagem e valoriza também a tua cena. E o que você ganha com isso daí? Um boneco desse, por exemplo, que você venderia, né? Uma escultura dessa daqui que você venderia aí por, sei lá, falando em valores baixos, R$400, que seja, R$500 que seja, você pode vender a 600, aumenta R$200, aumenta R$250. E o que isso agrega? Isso agrega também para o cliente, porque você imagina o cliente receber uma coisa em que ele tem um cenáriozinho lá, e as outras peças dele muitas vezes não vai ter, então ele já se destaca por aí, né? Por exemplo, eu tenho cenários como esse, né, que são cenários de construção, de quebrada. Esse aqui vai com uns tijolinhos a mais para você colocar. Esses aqui vão soltos, você pode furar onde você quiser, por exemplo. Então o que é legal fazer uma base com isso daqui? Aqui você pode colocar um Wolverine, aqui você pode colocar um Hulk, você pode colocar um Juggernaut, você pode colocar uma peça de terror, uma peça de mangá, uma peça... Então assim, isso que é legal, você consegue, tá vendo lá? E quando muitas vezes você olha essa base, ela combina muito com o personagem X, com o seu personagem e tal. Essa base, por exemplo, ó, tá vendo? Eu fiz com lava, né? Mas você podia estar fazendo ela com verde, com azul, alguma coisa tipo... Você pega um personagem tipo Soul River, né? Aquele do vampiro antigo do jogo, não sei se todo mundo lembra. Você pode colocar ele de pé aqui nas pedras assim, né? Você pode colocar aqui umas coisas diferentes, colocar criaturas, você pode colocar... Então assim, isso é muito legal. E certamente essas bases, por exemplo, que você faz temático, elas certamente... enriquecem a tua escultura, ela enriquece o teu personagem, elas vão melhorar o design e elas vão melhorar uma coisa muito importante, que é, lógico, a sua venda. Muitas pessoas me perguntam muitas vezes por que não estão conseguindo vender as peças, né? Os meus alunos lá, graças a Deus, é o que eu falo, sempre instruído, né? Estou sempre instruindo meus alunos, curso online de aula presencial, sempre instruindo, ó, tá legal a peça, cara, mas muda essa dinâmica, ó, tá legal essa peça, mas muda a posição ali, que é, né, o gestual da figura, ó, tá legal, mas coloca um cenário, ó, tá legal, mas vamos colocar uma base temática pelo menos, ó, tá legal, mas... Então assim, às vezes você não tem essa orientação, você não tem essa mentoria, e aí o que acontece? Você acaba muitas vezes colocando o personagem numa base simples. Não que seja errado, não que seja ruim, mas por exemplo, quando você olha, por exemplo, essa peça aqui, ó, ela tá numa basezinha simples, mas ela poderia estar em outra base. Mas para ela, por exemplo, funcionou. Eu só achei a base, né? Na época um pouco pequena, não tinha achado outra para fazer isso aqui, hoje eu tenho. Então o que acontece? Essa figura, exclusivamente, ela combina com essa base simples. Nem toda figura precisa ter uma base gigante também. Então assim, são coisas e coisas. Mas se de repente você coloca aqui embaixo uma base um pouquinho maior para ela, e de repente você colocava um tapetinho com um salto alto do lado caído, você colocava alguma coisa ali, entendeu? Tipo, assim, sabe, pra melhorar, isso é legal. De repente um gato ali embaixo, né, um petzinho, entendeu? Então assim, isso é legal para melhorar a sua base, tá? Sempre colocar pelo menos um objeto junto é legal, sempre colocar uma coisa bacana, tá? Na base, nem que seja um item, uma coisa temática. E é importante você fazer a base sempre, escolher uma base sempre, nem que seja, por exemplo, assim, eu posso comprar essa base aqui? Pode, em vez de fazer... E em vez de só na construção eu quero colocar coisas a mais. Tu vai lá, pega a base, que a base ela vem em resina crua, por exemplo. Você vai lá, coloca mais coisa de massa aqui para tirar molde, tira outro pedaço, põe um pedaço aqui. Então isso tudo enriquece a tua peça. Quem quiser vender, por exemplo, eu falo, o que eu oriento? Às vezes a peça do cliente, minha peça não vende, e a peça está bonita. É que a pessoa não dá um tratamento muitas vezes na pintura, às vezes a fotografia da peça não fica boa, às vezes, por exemplo, exatamente a composição de cena não está boa, exatamente a composição do cenário não está legal. Então isso tudo influencia na peça final. Tudo isso influencia, por exemplo, no resultado final, que o seu cliente vai ver antes de comprar. Ele vai olhar e vai falar assim, isso eu quero, isso eu não quero. Porque não é atrativo, entendeu? Então pensem bastante sempre quando vai fazer o cenário, quando vai fazer a peça, porque esse cenário é importante. Por exemplo, aqui eu estou esculpindo um zumbi, tá vendo? A escala 1/4, tem aquele zumbi lá que eu estava fazendo, e eu comecei a detalhar ele agora. Então, por exemplo, tá vendo? Você está lá, comecei a detalhar ele e tal, não está lá para cilindro e tal, vou fazer um molde dele, comecei a esculpir a cabeça. Então o que acontece aqui, por exemplo? Eu já estou pensando agora no cenário dele já junto, né, para fazer. Então o que eu estou pensando em fazer ali?
De repente fazer um outro aqui atrás, tá vendo? Uma peça feminina aqui atrás, agachada, comendo já alguém, tipo, né? Mordendo assim, tipo, mordendo alguém e tal. Por quê? Para ficar um diorama. Eu quero um diorama, é uma peça grande, eu quero um diorama. Ou simplesmente eu podia colocar aqui um bueiro aberto, onde ele saiu, uma coisa de cemitério aqui também ficaria legal, umas lápides legal, entendeu? Então você vê que eu vou olhando para a peça também, para o meu design da peça também aqui agora, né? Geralmente quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu já desenho antes, eu já crio o concept antes. Mas nesse caso, por exemplo, foi uma peça que eu fui fazendo, né? E só para brincar mesmo. Então o que acontece? Aí eu posso colocar aqui de repente umas lápides abertas, umas coisas abertas. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, aqueles barris, né, de metal que o exército tem de container escrito não abrir, né, aqueles vazou de lá, vazado com um monte de líquido assim em cima. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar, por exemplo, um cemitério, poderia colocar mais umas mãos aqui, uma lápide aqui, de repente uma mão tentando sair assim já, né, uma segunda zumbi tentando sair. Podia colocar aqui tipo um alambrado aqui, ó, com furo quebrado aqui, ó, arrombado, né, amassado com os canos assim, um alambrado, né, uma seca quebrada. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ele atravessando aqui, ó, uma seca, um morão de seca aqui, um morão de seca aqui, e ele tentando forçar, né, levando o arame farpado, por exemplo, pegando nas pernas ali, ele não tem noção do que está acontecendo, ele está levando o arame farpado, vai ficar todo preso no arame farpado. Você vê que as ideias elas vão vindo. E isso tudo você vê a diferença. Por mais que a peça esteja legal, tá, é um zumbi e tal, quando você agrega esses 3, 4 tipos de cenário que eu te falei, aí a coisa muda de direção. Você vai gastar um pouquinho mais de resina, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, você vai gastar um pouquinho mais de material de pintura. Só que você imagina o quanto mais isso vai vender, o quanto mais isso vai ser admirável, o quanto mais isso vai ser explorado, né, pelo cliente, de olhar e falar, não, estou explorando a peça, olha, tem uma coisa ali, ó, tem uma coisa ali, tem uma coisa ali. Quanto mais tempo o olho do cliente ficar na tua peça, mais você vai conseguir finalizar a venda. Quanto mais rápido ele tirar o olho da tua peça, não gera nele lembrança, não gera nele uma impressão, que ficou impressionado, não gera. E se não gerar no cliente, você já era. Tá certo? Então fica a dica daí do que é diorama e do que é base temática. Pelo menos base temática eu indico você colocar nas suas peças sempre, 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 sempre. O legal da base temática é que você pode furar e agregar pinagem, é que você pode agregar imã, você pode mandar para o cliente tudo separado, chega lá e só monta a peça. Então assim, é uma coisa que eu indico para todos os meus alunos da aula online, do curso online, e indico para todos os meus alunos de aula presencial. Base temática, cenário, dinâmica, gestual, pose, bom acabamento, boa pintura, uma anatomia impecável, rosto. Tudo isso aí faz uma questão só, né? Tipo, o que não vende, o que vende. É isso. Beleza, galera? Galera, muito obrigado mais uma vez aí. Lembrando sempre, se você quiser saber mais coisas como essa aqui, ó, sempre conteúdos novos também nas minhas redes sociais. Aqui no Instagram você está sempre vendo stories o dia todo, postagem. Você está acompanhando lá o processo das coisas também que eu estou fazendo também, para você às vezes ver, rola umas enquetes ali, então dá uma ligadinha ali, ó, pum, coloca aí na minha rede social, segue na rede social também, que lá tem muita coisa acontecendo também. As novidades da loja, por exemplo, estou sempre ali primeiro. Então segue lá, galera, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus aí, Deus abençoe muito, muito vocês aí. Amanhã eu vou vir para mostrar umas partes dali, amanhã eu vou estar fazendo nele muitas partes, quero fazer um videozinho um pouco mais longo também, quero mostrar ali, ó, a parte de refinamento ali, detalhamento, umas coisas de como dar umas texturas, umas coisas, então a gente se vê amanhã naquela peça ali, a gente vai trabalhar nela. Beleza, galera? Fiquem com Deus, abração, até amanhã.